Tubulação de PPR. O polipropileno é uma resina poliolefínica que tem como principal componente o petróleo. Esse termo, poliolefínica, significa que é um polímero. Tá? Função e aplicação. Para a condução de água fria e quente, com alta exigência de desempenho e durabilidade. Então, essa tubulação serve para conduzir água fria, água quente ou a mistura das dois tipos de temperatura de água. Tá? Benefícios: facilidade de transporte em função da leveza do material, durabilidade, não sofre corrosão, possui bitolas de 20 mm a 110 mm, instalação e recomendações: proteger a tubulação da exposição aos raios solares, mesmo em regiões de temperatura muito baixa, porque essa tubulação não tem proteção contra raios UV. Então, você tem que deixar eles sempre protegidos, tanto antes de instalar, como depois da instalação. Não submeter a termofusão a movimentações durante a fase de resfriamento. O que quer dizer isso? Então, depois que você uniu a conexão ao tubo, você não deve mexer na conexão com o tubo para evitar falhas no processo de termofusão. Não executar termofusão na presença de água, então as duas partes têm que estar secas. O PPR é produzido com matéria-prima atóxica, adequada para a condução de água a altas temperaturas, através de sistemas de aquecimento a gás, elétrico e solar. E recomendado para residências, edifícios residenciais e comerciais, hotéis, restaurantes e instalações que tenham alta exigência de desempenho e durabilidade. Como é o processo da termofusão com a tubulação PPR? Essa foto aí tem um termofusor e aqui essa partezinha preta é o bocal, onde vai ser feita a termofusão da conexão e do outro lado do tubo. Então, como é que é feito esse processo? Aí, aqui tem os passos para fazer esse processo de termofusão. Passo 1. Limpa os bocais do termofusor no final ou em cada intervalo de trabalho com álcool 65% e NPM e verifique se está bem ajustado sobre a placa de alumínio do termofusor. Então, verificar se esse bocal está bem ajustado sobre essa placa de alumínio. Passo 2. Com o cortador ou com a tesoura, corte o tubo no esquadro. Então, esse corte tem que ser feito perpendicularmente ao eixo do tubo. Não pode ser um corte inclinado. Passo 3. Limpe a ponta do tubo e o interior da conexão antes de efetuar cada termofusão. Faça a marcação na extremidade do tubo antes de introduzir o bocal. O comprimento da profundidade do tubo, tempo de aquecimento e de resfriamento se mostra na tabela 11. Então tem uma tabela que vou mostrar posteriormente que mostra esses tempos e a profundidade de introdução do tubo na conexão. Passo 5. Antes do uso do termofusor, leia o manual de instruções que acompanha o produto. Após o termofusor chegar à temperatura de 260 graus centígrados, introduza ao mesmo tempo tubo e conexão nos bocais já aquecidos e segure firme o termofusor. Introduza a conexão até o final do bocal macho e simultaneamente o tubo no bocal fêmea. Mas este não deve ultrapassar a marca previamente feita. Muito importante respeitar o tempo de aquecimento definido na tabela 11. Passo 7. Retire o tubo e a conexão do termofusor simultaneamente após o tempo de aquecimento indicado na tabela 11. Aí está a tabela 11. Você tem a primeira coluna, mostra os diâmetros de 20 mm a 110 mm. Na segunda coluna, o comprimento que o tubo pode ser introduzido no termofusor, tempo de aquecimento para cada diâmetro,
tempo de acoplamento para cada diâmetro e o tempo de resfriamento para cada diâmetro. Passo 8. Retire o tubo e a conexão do termofusor e introduz imediatamente a ponta do tubo na bolsa da conexão até a formação dos níveis visíveis, formados pelo movimento do material. Respeitar o tempo de acoplamento para a união do tubo e conexões conforme tabela 11. Então tem que respeitar exatamente os tempos citados lá pelo fabricante. Passo 9. Alinhe a conexão ao tubo durante os primeiros 5 segundos após a termofusão. Caso haja necessidade, após realizar o encaixe, alinhe a conexão em um intervalo de aproximadamente 4 segundos. Alinhe a conexão em até 15 graus. Então é possível você fazer um ajuste de ângulo, né, entre a conexão e o tubo nesse tempo de 4 segundos após realizar o encaixe. Aguarde o resfriamento total da junta conforme tabela 11. Agora vamos aos materiais. Nós temos os tubos. Vocês vão ver que os tubos eles são divididos em classes de pressão. Aqui tem o tubo PPR PN 12,5, classe de pressão 12,5, nas bitolas de 25 mm a 110 mm. Temos o tubo classe de pressão PN 20, que vai de 20 mm a 110 mm. Temos o tubo de classe pressão 25, que vai de 20 mm a 110 mm. Por que os tubos são divididos em classe de pressão? É que, a depender do projeto e da obra, cada trecho vai ser exigido uma pressão distinta. Então você escolhe o seu tubo pela pressão de trabalho da sua instalação. Então, em algumas instalações, bastará colocar o tubo de classe 12,5, com a pressão menor. E para tubos que exija grandes pressões, vai para o tubo de pressão nominal 25. As conexões. Nós temos aí o adaptador de transferência fêmea-fêmea, com inserto metálico. Que é isso? De um lado você tem uma conexão por termofusão e do outro uma conexão enroscável. E aqui tem um inserto metálico que propicia você usar numa peça de utilização, num registro, que tem um acabamento metálico. Adaptador de transferência fêmea-macho com inserto metálico, no qual você vai enroscar uma conexão enroscável fêmea aqui. E do outro lado, uma conexão por termofusão. Bucha de redução macho-fêmea. Então nós temos aqui desse lado, um lado macho, você vem com uma outra conexão para unir, e aqui um lado fêmea, que você vai introduzir o tubo aqui. O que acontece? Esse lado que sai, né, ele vai ter um diâmetro menor, porque o tubo vai estar aqui dentro e ainda tem a parede do tubo para reduzir, né? Então aqui um diâmetro maior e desse lado direito um diâmetro menor. Por isso que é de redução. Aqui um cap, que serve para fechar a extremidade de um tubo. Uma curva de 90 graus, fêmea-fêmea, termofusão dos dois lados. Curva de transposição, fêmea-fêmea. Essa curva permite que você ultrapasse uma interferência, caso tenha aqui. Geralmente acontece em instalações que tem água fria e quente. Nesse caso, a água quente está transpondo um trecho aqui, que está passando aqui no alinhamento do outro tubo, de água fria. Joelho de 45 graus, fêmea-fêmea. Joelho de 45 graus, macho-fêmea. Então, esse lado aqui, macho, do outro lado aqui, fêmea. Joelho de 90 graus, fêmea-fêmea, com inserto metálico. Então, desse lado aqui é fêmea por termofusão. E aqui uma fêmea roscável com inserto metálico. Joelho de 90 graus, fêmea-fêmea, todos os dois lados por termofusão. Joelho de 90 graus, macho-fêmea, com inserto metálico. Então aqui eu tenho um lado por termofusão, fêmea, e aqui um lado roscável, macho, revestido com metal.
Joelho 90 graus, macho e fêmea. Luva de redução, macho e fêmea. Então aqui eu tenho um diâmetro menor desse lado, um diâmetro maior desse lado. Note que o que vai dizer o diâmetro é o tubo que vai ser conectado. Então esse tubo daqui da direita vai ser conectado por fora. Então ele tem um diâmetro maior. Já esse tubo da esquerda tem um diâmetro menor. Ele vai ser conectado por dentro. Então vai ter uma redução para a esquerda aqui. Luva fêmea-fêmea, todos os dois lados por termofusão. Misturador macho, fêmea, macho. Então aqui eu tenho essa peça que serve para misturar um trecho de água quente com um trecho de água fria. Aqui, antes de chegar no misturador, tem um registro desse lado e um registro do outro lado. E o usuário ele controla o fluxo de água quente e o fluxo de água fria pelos registros. Então ele abrindo mais água quente vai aquecer mais a água misturada aqui, abrindo mais água fria vai deixar a água de saída aqui mais fria. Então ele vai chegar a uma temperatura ideal nos registros, misturando as duas temperaturas. Misturador fêmea com inserto metálico. Aqui você tem a possibilidade de colocar dois registros metálicos, né? Porque aqui eu tenho uma conexão com um revestimento metálico para evitar danificar a rosca plástica. E aqui é a saída do subramal do chuveiro ou da torneira. Aqui um plug que serve para fechar a extremidade de uma peça de utilização que você não vai instalar até aquele momento. Você vai entregar a obra sem um chuveiro, por exemplo. Aí você fecha lá a saída do chuveiro com esse plug. Quando o proprietário adquirir o imóvel, ele tira o plug e instala o chuveiro dele. Tarugo para reparos. Essa conexão serve para fechar furos feitos acidentalmente na tubulação já montada. Esses furos geralmente são feitos pelo proprietário ou por um instalador, vai instalar um armário, vai instalar um acessório do banheiro e acaba perfurando com a perfuradora, né, uma perfuradora elétrica, a tubulação. E aí tem um processo para instalar esse tarugo. Depois eu vou fornecer a vocês um vídeo mostrando como é que é esse processo. T de 90 graus, fêmea, macho, fêmea, com inserto metálico. T, 90 graus, fêmea, com redução central. Então aqui passa uma tubulação de maior diâmetro e aqui sai uma tubulação de menor diâmetro, por isso que é de redução. Todos os três lados por termofusão. T de 90 graus, fêmea, todos os três lados por termofusão. T, fêmea, macho, fêmea, com inserto metálico. União fêmea. Então, como é que é a união? Aqui desse lado, você faz a termofusão, une a conexão ao tubo. Desse outro lado também, une a conexão ao tubo por termofusão. E aqui você tem, nessa parte central, a possibilidade de desenroscar e separar as duas partes através desse acessório aqui central. Isso aqui é muito usado em trechos que precisam ser desmontados frequentemente. Jogo de bocal, macho e fêmea para termofusor. Esses bocais variam em função do diâmetro. Termofusor PPR, que é esse equipamento elétrico. Você pluga lá na tomada elétrica, ele vai aquecer a 260 graus centígrados. Daí você coloca aqui os bocais referente ao diâmetro que você quer usar. Vem com o tubo de um lado, a conexão do outro lado, respeitando os tempos sugeridos lá pelo fabricante. Vai aquecer, aí quando aquecer você retira tanto o tubo como a conexão e une os dois. E vai acontecer a termofusão das duas partes, né? A união das duas partes. Aqui a tesoura para corte de tubo PPR, que vai cortar o tubo perpendicular ao eixo.